Olá, hoje é 10 de agosto de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Na quinta-feira, 5 de agosto, fez 27 anos de um acontecimento histórico em Cuba conhecido como Maleconaço. Foi em 1994, em pleno período especial. Os cubanos enfrentavam muita escassez de tudo, inclusive alimentos básicos, e demorados apagões por falta de combustível. Nos dias 26 de julho e 3 de agosto de 94, 2 lanchas tinham sido sequestradas por pessoas que pretendiam utilizá-las para ir ilegalmente para os Estados Unidos. As lanchas foram recuperadas, mas um jovem policial foi assassinado. No dia 5 de agosto, emissoras de rádio que emitiam para Cuba a partir dos Estados Unidos divulgaram que aquele país receberia todos os cubanos que emigrassem para lá por via marítima sem necessidade de trâmites. É claro que a divulgação de uma informação falsa dessa natureza tem como objetivo criar tumulto, e foi o que aconteceu. Uma multidão se dirigiu ao malecón tentando retomar uma daquelas lanchas. Como não conseguiram, começaram a quebrar vitrines e saquear lojas. Para enfrentá-los, foram para lá grandes grupos de trabalhadores revolucionários e também Fidel, que desceu do jipe em meio à multidão. Segundo uma jornalista que estava presente, de repente o barulho da multidão diminuiu e começaram a murmurar: "Fidel está aí". Enfim, a situação foi controlada e não houve repressão nem caos. Num discurso feito logo em seguida, Fidel peitou os Estados Unidos. Disse que, se continuassem estimulando a imigração ilegal, a Guarda Costeira cubana ia deixar de impedir a saída das embarcações, que Cuba não tinha de cuidar da fronteira dos Estados Unidos. Depois disso, foram firmados novos acordos migratórios entre os dois países, que os Estados Unidos também não cumpriram, mas isso é outra história. Nesta semana, com o aniversário desse acontecimento, havia convocatórias contra-revolucionárias pelas redes sociais, chamando a um novo maleconaço. Por isso, apesar da pandemia e tomando todas as precauções, milhares de moradores de Havana fomos em carreata por todo o malecón, num ato de reafirmação de confiança no processo político cubano e de que as ruas aqui são dos revolucionários. Mas a estratégia para enfrentar essa tentativa dos Estados Unidos de mudança de regime em Cuba não é ficar simplesmente respondendo às ameaças divulgadas por redes sociais. As manifestações do dia 11 de julho evidenciaram que existe uma parcela da população cubana receptiva ao discurso de Miami. É claro que a população de Cuba nem é toda comunista, nem está 100% a favor do governo. Isso todo mundo já sabia. Mas também se sabe que a grande maioria dos cubanos é a favor da revolução e reconhece os benefícios que ela trouxe ao povo. Esse grupo, que se mostrou vulnerável à propaganda contra-revolucionária, é composto, na maioria, por jovens que não estão integrados nos processos de socialização. Ou seja, eles são de famílias pobres em geral, muitas oriundas de zonas rurais e que vieram para a cidade buscando uma vida melhor. Muitos deles deixaram a escola e não buscaram trabalho, e assim ficam fora dos mecanismos de participação. Ou seja, eles não estão nos sindicatos nem nas organizações estudantis. Suas famílias, em geral, não participam das organizações locais, como o Conselho de Defesa da Revolução ou o Conselho de Vizinhos. Assim, embora recebam a mesma atenção que toda a população, em termos de acesso à saúde, educação, canastra básica, etc., essas pessoas não se envolvem no processo sociopolítico. Por isso, as organizações norte-americanas que financiam golpes pelo mundo, como a NED e a USAID, dão tanta atenção aos artistas do hip-hop em Cuba. A USAID oferece atualmente fundos no valor de $2 milhões a grupos que, nas palavras deles, utilizem a cultura para obter uma mudança social em Cuba. E já avisaram que só vão financiar projetos que levem em conta o que aconteceu em 11 de julho. Bem, feita essa avaliação, a direção nacional do partido já orientou que sejam feitos projetos de inclusão desses jovens na vida do país.
A medida é muito interessante porque deixa claro que não se trata de impor sanções ou de obrigá-los, nem de tentar incluí-los simplesmente nas organizações que já existem. Bem ao contrário, trata-se de criar mecanismos que permitam que eles se expressem, que manifestem suas inconformidades e anseios e que possam participar na criação de soluções e na tomada de decisões. Isso já está acontecendo em nível local, ou seja, os CDRs já estão se mobilizando nesse sentido. Não é uma fórmula mágica, nem mesmo uma receita única para todo o país. Mas, na minha opinião, se há um país capaz de fazer isso, esse país é Cuba. Antes de tudo, porque é um país pequeno e que tem uma rede de organizações que cobre todo o seu território, desde o nível do local de moradia, passando pelo município, a província e chegando ao nacional. Essas organizações ocupam diferentes espaços na vida do país. São os sindicatos, os CDRs, as organizações da juventude, a Federação de Mulheres, etc. E elas têm autonomia de ação, mas a direção ideológica e política do país é do Partido Comunista de Cuba. Esse é seu papel constitucional. Nesses 62 anos, a Revolução Cubana já enfrentou muitas agressões dos Estados Unidos. A de agora vem agravar a crise provocada pela pandemia. Aliás, se o governo Biden deixasse Cuba em paz, teria mais tempo para se ocupar da crise econômica e sanitária do seu próprio país. Quem sabe, depois das eleições do ano que vem, ele pare de fazer cortesias à máfia de Miami. Ou talvez só no final do mandato, como fez o Obama. Por hoje é isso. Saudações socialistas.